Boa noite, meu nome é Bruna, e eu, Alex, e nós vamos apresentar um trabalho sobre criptografia de ponta a ponta. Esse foi o nosso tema escolhido para fazer o trabalho da matéria de segurança. O professor é o Felipe Grando. Então, o que é a criptografia de ponta a ponta? Ela é um mecanismo utilizado para proteger os dados que eles estão em trânsito, no caso, enquanto eles se movem da origem para o destino. Ela é muito utilizada em aplicativos de mensagem, porque ela começa ainda a proteger a mensagem, enfim, os dados que são enviados em uma conversa, ainda quando o remetente está enviando para o destinatário. Como nós podemos observar aqui nessa imagem, então nós temos o usuário A, ele vai enviar uma mensagem, essa mensagem, então, ela é encriptografada, ela vai passar pelo servidor, mas o servidor não vai conseguir ler essa mensagem, ele não vai ter acesso a essa mensagem, porque ela está criptografada, e depois ela vai ser decriptografada quando ela chegar para o destinatário dela, que no caso aqui é o nosso usuário B. Nos próximos slides, o Alex vai estar explicando melhor a respeito das chaves públicas, privadas e como funciona, como é o melhor funcionamento dessa criptografia de ponta a ponta. Mas ela é realmente muito utilizada por aplicativos de mensagem, inclusive o WhatsApp. Bom, como funciona, né? A criptografia de ponta a ponta ela é um conceito, e esse conceito ele é baseado na criptografia assimétrica, que foi introduzida pela primeira vez lá em 1976 por esses caras aí. Então, a chave pública ela pode ser divulgada e ela serve para criptografar, enquanto a chave privada serve para descriptografar e você mantém ela contigo. E essa tecnologia, esse conceito do E2E, ele visa aplicações de troca de dados entre pontas. Como a Bruna falou, pode ser aplicativo de mensagem, pode ser uma aplicação de envio de arquivos na nuvem, pode ser uma chamada de vídeo, pode ser qualquer troca de informações entre pontas. Aí, quando você quer enviar para alguém, você obtém as informações daquele destinatário, tu pega a chave pública dele, criptografa e envia. Lá, quando ele recebe, ele descriptografa. Então, quais aplicações que é utilizada a criptografia de ponta a ponta? Como nós já comentamos, ela é muito utilizada em aplicativos de mensagem, como, por exemplo, o Signal, o Shellred, Messenger, Wire. No Telegram, especificamente, ele utiliza a criptografia servidor-cliente, mas você tem a opção de selecionar a criptografia E2E quando você inicia uma conversa. O WhatsApp, ele tem uma curiosidade, dentro do WhatsApp você tem a funcionalidade de denunciar alguma mensagem. Mas como todas as mensagens, as conversas, elas são criptografadas, não teria como a equipe do WhatsApp ter acesso a essa mensagem que um usuário pode ter denunciado por algum motivo. Mas eles têm uma brecha na criptografia, no qual essa equipe, que eles chamam de equipe de moderadores de conteúdo, eles conseguem acessar essa mensagem para trabalhar em cima dela, né, fazer a análise que eles precisam fazer. Recentemente, esse assunto teve bem à tona a respeito da criptografia de ponta a ponta. O Elon Musk postou, fazendo uma publicação no Twitter, confirmando que nas conversas do Twitter, ali das conversas privadas, né, do Twitter, vão ser utilizadas, mensagens diretas, desculpa, vão ser utilizadas criptografia de ponta a ponta. Atualmente não tem essa criptografia, ela não é utilizada, mas nas atualizações que virão para o Twitter 2.0, elas estão confirmadas essa utilização dessa criptografia. Também o Gmail, o Google, no caso, recentemente postou nessa informação, divulgou a informação que usuários corporativos do Gmail, eles já têm a opção, dentro do e-mail deles, conforme aqui na imagem, de optar por criptografar aquele e-mail. Então, no caso, eles vão ter a própria chave de encriptação daquele e-mail, e todos os dados que tiverem no corpo do e-mail e anexos, eles vão ser criptografados e só vão ser descriptografados quando chegarem para o destinatário desse e-mail. Por enquanto, essa funcionalidade ela só é permitida, ela só está permitida para uso para os usuários corporativos do Gmail. Tá. Como implementar? Como o E2E usa a criptografia assimétrica, vamos falar sobre RSA.
daí como exemplo de como implementar o RSA. Então, escolha dois primos grandes da ordem de 10 na 100 no mínimo, o P e o Q, de forma totalmente aleatória. Aí tu calcula o N, que é igual ao P vezes o Q. Depois você calcula a função tociente de Euler, onde o Z é igual ao P menos 1 vezes o Q menos 1. Aí você tem esse resultado de Z. Aí você escolhe um número relativamente primo de Z, em que esse E tem que ser maior do que 1 e menor do que o próprio Z. Aí você pode calcular o D, de forma que o D é igual ao E elevado na menos 1 vezes o resto de Z. Aí, finalmente, você consegue obter sua chave pública, que é o E e o N, e a privada, o D e o N. Para cifrar uma mensagem, você tem o cálculo em que o C é a mensagem já cifrada, e que é igual ao M, que é a mensagem plana, elevado na E, vezes o resto da divisão do N, né? E daí, para decifrar, você tem o M, que é a mensagem plana, já que é igual a C, que é a mensagem cifrada, elevado na D, vezes o resto de N. Estudos importantes e pontos positivos sobre o E2E, a criptografia de ponta a ponta. Segurança de mensagens em trânsito. Uma mensagem em trânsito entre as duas pontas não pode ser lida por ninguém, só no dispositivo terminal, seja o que envia, seja o que recebe. E não existe necessidade de envio de chave. Você está utilizando criptografia assimétrica. Tu só chega lá no destinatário em que tu quer enviar a mensagem e tu pega a chave pública dele e criptografa, envia. Ele lá na outra ponta se vira para descriptografar usando a chave privada. E isso é uma segurança. Outros pontos positivos também por exemplo, por essa criptografia ocorrer no nível do dispositivo, no caso, por exemplo, no smartphone, então o remetente ele tem um maior controle para escolher quais dados ele vai querer criptografar. Também, utilizando a criptografia de ponta a ponta, você melhora a integridade dos dados. O que seria isso? Diminui a chance dos dados serem alterados por pessoas sem autorização, já que aquela mensagem ela é criptografada durante todo o envio dela, durante todo o percurso que ela faz. Então, eu não vou ter como pessoas que não têm permissão acessarem aquela mensagem e fazerem alguma alteração nela. Assim, meus dados eles são mais seguros e mais íntegros. E agora, pontos negativos, você tem os riscos nos terminais. Se uma das pontas estiver contaminada com algum vírus ou você tiver, de qualquer forma, alguém interceptando as informações lá na ponta, aí sim você consegue ler e ter os dados roubados de forma não autorizada. Os metadados não são criptografados, é aquilo que eu falei. Por exemplo, no WhatsApp, para você ter acesso ao teu destinatário, tu tem que saber o número dele. Talvez vai ter número, vai ter nome, em outras aplicações vai ter algum outro dado exposto que serve para você conseguir fazer essa conexão e identificação. Isso pode ser interceptado, obviamente, em um texto plano, e os hackers vão utilizar isso de alguma forma com fins maléficos no final da história. Então, para finalizar a nossa apresentação sobre a criptografia de ponta a ponta, nós vamos falar agora de alguns pontos que são importantes referentes a essa criptografia na computação, como, por exemplo, a segurança, no caso, a privacidade de dados e mensagens, como nós já citamos no trabalho, o usuário ele fica mais livre para escolher quais dados ele vai querer criptografar, tem uma segurança maior sobre os dados, sobre as mensagens que são enviadas, utilizando os aplicativos de mensagem, também agora como nós foi falado também a questão do Gmail, que também vai estar começando a utilizar a criptografia no envio dos e-mails, também a integridade de dados, essas informações que elas são criptografadas, então elas não tem como elas serem alteradas quando elas passam por servidores, você não tem como alguém pegar essa informação, porque a pessoa não vai ter a chave para descriptografar essa informação. Então, essas são algumas das importâncias para a computação, claro que também tem muitas outras, mas nesse trabalho a gente tentou resumir um pouco sobre o que nós entendemos da criptografia de ponta a ponta, que também nós achamos relevante para trazer nesse pequeno estudo.